Oi pessoal, nesse vídeo é um vídeo de apresentação, né, do nosso robô para a plataforma MetaTrader 4, né? E nesse vídeo basicamente eu vou apresentar é, uma ou duas estratégias que na verdade ele tem cerca de umas 10 estratégias, tá? E eu já mando os, é, os setups já configurados ali, né? Mais para você não se perder, porque tem muitas configurações e aí você pode adaptar ele a seu gosto. Mas basicamente é isso. Então agora aqui eu vou mostrar outra coisa importante. Eu desenvolvi uma calculadora, no caso, na questão de preço médio. Ele também faz preço médio, ele trabalha com ordens sequenciais na tendência no positivo, né? Ele também trabalha com stop loss e take profit. Então essa aqui é a calculadora. Vou primeiro falar um pouquinho só da calculadora, caso você for trabalhar com preço médio, que é uma estratégia interessante desde que você defenda a conta. E o nosso robô ele tem proteção de conta para você não quebrar a conta, né? Então toda a estratégia você tem que defender a conta, porque senão uma hora o mercado leva o seu dinheiro. Um exemplo aqui, ó, 5 mil dólares, eu posso até mudar aqui, ó, um exemplo, vou colocar 3 mil, só para ter mostrar rápido essa calculadora. Um exemplo, ó, 3 mil, ali é uma conta standard, ECN, a mesma coisa ali praticamente, né? O nosso robô é o seguinte, aqui ele é um multiplicador da distância entre ordens. Aqui você coloca os lotes, o lote inicial que você quer iniciar no primeiro nível, que o nosso robô tem 3 níveis. Aqui você coloca a distância entre ordens. Um exemplo, eu vou colocar pertinho, 100 pontos só. Aqui você coloca se você quer multiplicar o lote inicial. Um exemplo, aqui eu vou colocar agressivo. Um exemplo, 1.7 já é agressivo, dependendo da estratégia. Aqui um exemplo, eu vou colocar que eu quero que abre 10 ordens, abre bastante ordem até para a questão do primeiro nível, né? Então se você for ver, olha só como ficou. Aqui você já olha o primeiro nível. Olha só como que ficou bem agressivo. Deu. E outra coisa, ó, como você fez muito agressivo, eu fiz muito agressivo, usou muita margem, tá vendo? Ó, usou bastante margem para abrir todos esses lotes. Usou 800 dólares de margem, né? Então é muito. Então você teria que estar reduzindo para ficar seguro. Um exemplo, deu um rebaixamento em apenas 1.000 pontos de 23% da conta de 3 mil dólares. Isso é muito. Então, o que você vai fazer? Você só tem 3 mil dólares. Então aqui você já pega, mexe aqui de novo. Um exemplo que você pode fazer. Diminui o tanto de ordens aqui, um exemplo. Um exemplo. Aliás, você pode, no primeiro nível, se você quiser, nem coloca um multiplicador de lotes. Deixa só um, só para você ter uma noção. Olha só o quanto que diminuiu. Agora ele vai chegar nos mesmos 1.100 pontos. Antes dava um rebaixamento de 23% da tua conta, que praticamente é um terço da sua conta quase ali. E agora está dando somente menos de 2% da conta, 1,87, que dá um rebaixamento aqui de 56 dólares. E rodou o mesmo 1.000% e deu 56 dólares de rebaixamento, utilizando somente 28 dólares de margem. Então por isso toma cuidado a multiplicar os lotes. Aí, agora a gente tem margem para trabalhar o segundo nível. Um exemplo, a gente pode chegar aqui no segundo nível, agora, do jeito que está aqui, ele está dando 4%. Então eu quero trabalhar só até o segundo nível. Então o que eu vou fazer? Eu vou aumentar mais uma ordem. Ele chegou a 5,46 e está chegando a 1.700 pontos. O que eu quero? Agora eu quero ser um pouco mais agressivo. Então eu vou trabalhar agora aqui com multiplicação de lote no segundo nível. Eu quero trabalhar com 1 ponto, vamos ver, 1.4, vamos ver como fica. 1.4, ó, deu um rebaixamento total no final do segundo nível, após 1.780 pontos,
6,85 pontos. Aqui já está legal. Um exemplo, né? Então, o que a gente vai fazer? Agora eu venho aqui no... Então, agora eu quero entrar com uma ordem contra. Lembrando que isso é se você for fazer uma simulação de preço médio, tá? Essa configuração você vai colocar lá no robô também. Igual você fizer aqui, coloca lá no robô. Então eu quero simular aqui onde eu quero entrar com a ordem contra. Então deu $200, só que eu quero entrar com a ordem contra $205. Eu quero entrar com a ordem contra quando tiver 5% de rebaixamento. O que a gente vai fazer? Aqui já está até 5. Até já está 5. Então aqui eu quero entrar com um exemplo, vou colocar 63% dos lotes que já estão abertos vai entrar com uma ordem contra. O que vai acontecer? Agora eu venho aqui, ó, escolhe Standard, calcula. Essa calculadora serve se você for trabalhar com preço médio e para saber onde você vai colocar a proteção da conta para não quebrar. Porque um preço médio sem proteção da conta, inevitavelmente vai ter uma hora que o mercado você pensa que volta e não volta. Ou você não vai estar perto do computador para poder tomar alguma atitude ou vai estar dormindo, ou seja o que for. E aí vai levar toda a sua conta. E 5%, então praticamente aí 150, ó, faltou 4 centavos aqui só. $150. Então quando tiver 5% de 3 mil, no caso aqui está dando 149. Quando tiver chegar aqui nesse valor de rebaixamento, o que vai acontecer? Ele vai entrar com uma ordem contra de 63% de todos os lotes que já estão abertos. Todos os lotes que já estão abertos representam 0,26. Então daí para lá, vou fazer aqui na calculadora, só para você ter uma ideia. Então o que vai acontecer? A gente pega aqui, por exemplo, ó, 0, mais fácil, 26 vezes 63%, ele vai entrar com uma ordem contra de 0,16. Então, o que vai acontecer? Aí o mercado, caso continue indo para o lado negativo, em vez de ir levando 0,26, que isso acaba com a sua conta rapidinho, ele só vai levar 0,9. Então, ele vai te dar uma margem de mais de 10 mil pontos ainda para sua conta quebrar. Essa é a grande realidade. Então por isso que é muito, muito importante essa calculadora. E a gente entrega ela junto na compra do robô. Agora eu vou aqui na configuração. Agora eu vou mostrar umas duas, tem 10, eu vou mostrar umas duas só para o vídeo não ficar muito longo. Deixa eu ver aqui, ó, como que tá já, vamos ver. Essa configuração aqui, e depois também eu explico em vídeo, ensinando a configurar tudo isso aqui, ó, passo a passo, tá? Outra coisa, quando compra ele consegue fazer compra e venda também ao mesmo tempo, caso necessário. Depende da estratégia, preço médio, entre outros. Agora nesse caso aqui, o nosso robô ele também trabalha com ordens sequenciais na tendência. O que isso significa? Ele vai abrir a primeira ordem, aí ele vai começar a abrir ordens conforme seguir a tendência. Um exemplo, compra, o mercado começa a subir, então ele vai começar a abrir a ordem a cada 200 pontos. Aqui eu estou, no caso, ó, isso aqui serve para multiplicar a distância entre ordens. Nesse caso aqui, ó, aqui eu coloquei 50, um exemplo. O que vai acontecer? Quando ele abrir a terceira ordem e voltar 50 pontos, ele vai fechar tudo no positivo, ele não deixa entrar no negativo. Essa é a grande vantagem aqui dessa parte aqui dessa configuração. Aqui o Take Profit. O nosso robô ele também consegue diminuir o Take Profit. Um exemplo, aqui está com 1.200
1.250. Ele consegue diminuir o take profit, né? Isso que é muito interessante. Aqui eu tô com 1.250. Se chegar a 5 dólares de rebaixamento, ele vai diminuir para 105. Eu quero que já elimina logo aquela chance ali e vai parte para outra. Nosso robô também tem a produção de conta. No caso aqui, ó, produção de conta ativado. Um exemplo. Aqui eu tô com 150%. Se chegar a 15 dólares de rebaixamento, ele vai entrar com a produção de conta de 150% dos lotes que já estão abertos. Do mesmo jeito, você poderia estar entrando com 50%. O que acontece? Se você colocar 50%, um exemplo, aí o mercado tem que fazer retração para fazer a recuperação da conta. Porém, mesmo que tiver queda na conta, ele vai só levar, nesse caso aqui, 50% dos lotes. Então você pode variar essa porcentagem. Então é muito seguro. No caso, se eu colocar 150%, então ele não precisa fazer retração. Ele pode continuar indo para o lado que estava ficando negativo, porém vai começar a passar a ser positivo. Então tem par que você vai lá e coloca abaixo de 100%, e tem par que você coloca acima de 100%. Isso para diversificar. Isso é muito importante. Ativa aqui produção de conta. Um exemplo aqui. Aqui já está, deixa assim, 1 dólar. Quando chegar 1 dólar positivo após a recuperação da conta, ele vai fechar tudo e iniciar um novo ciclo. Então, aqui 3.000 dólares mesmo, ok? Vamos começar esse teste. Esperar carregar. Agora vamos lá. Vou tentar parar aqui para mostrar. Olha só. Eu parei aqui. Isso é muito importante, ó. Ele deu uma travada aqui, mas dá para ir conversando. Ele abriu a primeira compra, subiu um pouco o mercado, abriu a segunda. Se você reparar, da segunda para a terceira, ela já tem uma distância um pouquinho maior. Por quê? Lá eu configurei para ele multiplicar um pouco. E da terceira para a quarta está maior ainda, porque ele vai multiplicando. Ele multiplica essa distância aqui. O que vai acontecer aqui, no caso? Aqui, se o mercado subir, ótimo, maravilha. Quanto mais subir, ele pode abrir mais ordem e fazer mais lucro ainda, já no positivo, sem precisar ir no negativo. No caso, a estratégia de preço médio, geralmente ela sempre vai no negativo e volta fazendo lucro. Basicamente é isso. E geralmente você não vai colocar, em estratégia de preço médio, geralmente você vai colocar um take profit pequeno. E agora você lembra que lá eu coloquei um take profit de 1.200 e poucos pontos, né? Mas se ficasse negativo aqui, um exemplo, os 5 dólares e voltasse, ele ia fechar com um take profit de 65. Porque como já ficou negativo, então eu acredito que de repente ele possa ficar mais negativo ainda. Então, mas geralmente ele volta um pouco e se pegar uns 65 pontos de take profit, tem muito mais possibilidade de fechar do que pegar 1.200 pontos. Então, basicamente é isso aqui. Agora eu vou continuar aqui. Opa, aqui. Outra coisa. Um exemplo. Se ele voltar aqui 50 pontos, ele vai fechar no positivo. Se ele subir mais, abrir mais uma ordem e voltar no positivo, se ele subir mais, abrir mais ordem e voltar 50 pontos, aí no caso não vai ser mais 50 pontos. Ele está multiplicando um pouquinho lá também. Então ele volta e fecha no positivo. Isso que é interessante. Vamos ver. Eu vou tirar essa parte aqui. Deixa eu ver aqui. Vou tirar essa parte aqui para mostrar melhor. Fechou. No caso aqui ele fechou com 10 dólares. Aqui também é interessante olhar o seguinte. Vamos ver se aqui já tá. Olha só que interessante. Ele foi direto pro lucro. A linha verde é saldo líquido, né? A linha azul é saldo bruto. O que aconteceu? A linha verde já ficou diretamente
a conta já ficou diretamente no positivo. Isso é muito, muito importante. Toda estratégia de preço médio, geralmente ela vai ficar primeiro negativa. Então essa linha aqui azul fica por cima. Vamos ver se ele vai fechar alguma estratégia de preço médio. Por enquanto só fechou estratégia no lucro com ordens sequenciais, já no positivo. E vamos ver se o mercado descamba para algum lado aí, para ver se vai entrar a proteção de conta. Ó, por exemplo, agora aqui ele já passou de 5 dólares, ele já ficou no negativo. Então pode ver que fechou com um pouquinho de lucro. Vamos ver na hora que mudar aqui, ó. Aí vai ver que a linha azul vai ficar por cima. Vamos ver, ó, se voltar aqui, vamos ver se ele vai voltar. Então ele vai voltar mais ou menos em algum ponto aqui e vai fechar no positivo. Ó, fechou no positivo. Então nesse caso aqui tá interessante que ele está fechando mais ordens no positivo. Mas teve uma das ordens que fechou. Ele primeiro ficou negativo para depois fechar com take profit reduzido. Mas aqui ainda não atualizou aqui essa linha para mostrar a diferença. Ah, foi aqui, ó. Aqui a linha ficou por baixo, a linha verde é o saldo líquido. Aqui, então aqui teve um rebaixamento na conta, nesse pedacinho aqui. É pequeno, mas teve. Então foi fechou. A linha azul ficou por cima. Então isso significou um rebaixamento nesse caso. Então basicamente as ordens sequenciais em tendência, ela vai fechando a ordem assim. Aí o que você faz? Em vez de você ser agressivo aqui, que eu poderia aumentar os lotes, fazer várias outras estratégias aqui para ganhar mais. Mas veja, a conta é somente 3 mil dólares, né? E tem uma hora que inevitavelmente vai ir para o negativo e pode demorar mais para voltar, né? Então tem que ir devagar. E aí você pode abrir outros pares e ir devagar em cada um deles. Com outras estratégias também, repetindo estratégia em outros pares e por aí por diante. Vamos ver se vai entrar na proteção de conta. Caso entre, aí eu vou mostrar como que funciona a proteção de conta. Ó, já entrou na proteção de conta. Aqui vou ter que parar para explicar. Como que funciona a proteção de conta? Lá eu determinei, se não me engano, 15 dólares. Quando chegou a 15 dólares de rebaixamento, mais ou menos, né? O que aconteceu? Então quando chegou aqui 15 dólares de rebaixamento, aí eu coloquei que ele ia jogar um lote de 150%. Então ele tinha aqui 0,3 aberto de compra, ele jogou um lote aí calculando a média de 150%, então jogou uma única venda com lote de 0,05, que representou ali seus 150. O que aconteceu? Como eu joguei a venda que caiu com lote maior do que a compra, então aqui, se o mercado subir, a conta vai ficando negativa. Se o mercado descer, a conta vai ficando positiva. Nesse caso lá, se eu não me engano, eu coloquei 1 dólar. Quando chegar 1 dólar lá na proteção de conta, quando chegar 1 dólar aqui, ele vai fechar todas as ordens, porque aqui ele não abre mais nenhuma ordem, porque se abrir iria atrapalhar. Então ele vai fechar tudo e vai, o que vai acontecer? Vai fechar no positivo com 1 dólar. Do mesmo jeito eu poderia ter colocado lá 2 dólares, 3 dólares, 10 dólares. Isso aí é você que decide. Né? Eu prefiro geralmente colocar pouquinho e já resolve lá o problema. Um par ou o outro, de repente é vantagem você nem colocar nada, ou de repente coloca lá 70 dólares e deixa o par, porque tem alguma hora ou outra, mesmo que ele fique negativo, ele só vai ficar negativo, nesse caso aqui, ó, com 0,2. E se você tem 3 mil dólares ou mais, então mesmo que fique bem negativo, uma hora volta. E essa hora volta, ao invés de você fechar com 1 dólar apenas, de repente você pode arriscar um pouco e deixar descambar para o outro lado também. E aí, o que pode acontecer? Ao invés de você ganhar 1 dólar, pode acontecer de você voltar no computador, olhar, opa, tá uns 30, 40, 50 dólares no positivo. O que você vai fazer? Você pode muito bem vir aqui e fechar todas as ordens. E aí tem um lucro melhor ainda.
Então agora aqui eu vou deixar correr de novo. Vou mostrar o gráfico aqui, vamos ver. Vamos ver, talvez ele feche no... Não, ele vai voltar. Vamos ver, se ficar negativo, aí tem que esperar ele voltar até ficar positivo. Vamos ver se... Opa! Ah, fechou. Deixa eu parar aqui. Aliás, deixa eu atualizar o gráfico. Na hora que eu atualizar o gráfico eu mostro. Ó, já protegeu de novo a conta aqui, ó, porque teve essa necessidade. Deixa eu ver se atualizou aqui. Não, ainda não atualizou. Ah, atualizou. Agora eu vou parar aqui. Agora eu vou mostrar como que funcionou essa recuperação da conta. O que aconteceu? Ele abriu aqui venda, compra, compra, compra. Só que o mercado foi caindo, caindo, foi negativando a conta. Quando chegou aqui, a conta estava 15 dólares negativo. O que aconteceu? Ele caiu mais aqui ainda o mercado, como estava 150%, né? Então a cobertura foi maior do que os lotes abertos. Quando chegou aqui a 1 dólar positivo, fechou, todas as ordens estavam abertas. E logo em seguida, ó, o mercado subiu de uma vez e já protegeu de novo. Já protegeu de novo. Aí o que acontece? Então aqui, ó, você repara que teve esse rebaixamento, né? Aqui teve um pequeno rebaixamento que chegou aqui, deve ter chegado próximo aí dos... basicamente é essa diferença aqui, ó. Deu um pouco mais de 40 dólares de rebaixamento. Então deu cerca de 1, alguma coisa por cento de 3 mil dólares. Então deu um rebaixamento relativamente baixo, né? E basicamente é isso. Então, para essa estratégia é isso. E aí, outra dica que eu dou é você coloca o dinheiro na corretora e vai colocando mais dinheiro na corretora. Essa é a realidade. Porque o robô vai trabalhando de um lado e você vai trabalhando de um outro. Isso pode virar um hábito e daqui a pouco você tem uma conta bem interessante, né? Mas lembrando, não adianta você ficar só depositando dinheiro na corretora se você não tomar cuidado com a sua conta. Porque a sua conta é seu patrimônio ali. Se você não tomar cuidado, simplesmente você vai dançar, né? E como o nosso robô tem proteção de conta, o ideal é que em todas as operações tenha proteção de conta. Então, se a sua conta é pequena, não adianta você fazer um monte de abertura de ordem, porque não vai conseguir proteger tanto assim, né? Se a sua conta é pequena, um exemplo, o ideal é você abrir uma conta Cents. Aliás, né? 1.000, 2.000, de repente até 3.000, a minha sugestão pessoal é uma conta Cents, porque aí você pode abrir vários pares aqui e trabalhar diversas estratégias para ir ganhando dinheiro, conforme o robô encontra as oportunidades. E vai defendendo também, mesmo sendo conta Cents. Então vamos lá. Agora eu vou mostrar uma outra estratégia. Eu vou mostrar uma outra estratégia totalmente diferente. É uma estratégia até mais comum, né? Que ela vai abrir, nessa estratégia ela basicamente vai abrir uma ordem só. Vai trabalhar ali com... Basicamente vai ser suporte e resistência. Ela tem o stop e o trailing. O take profit, se eu quiser, eu coloco. Nessa estratégia eu poderia estar trabalhando com proteção de conta, mas nesse caso eu estou trabalhando diretamente com stop, que também é uma proteção, embora você tenha perdas. Aqui eu configurei para perder, um exemplo, 30 dólares e o ganho depende, é ilimitado, pode ganhar bastante, pouco, depende. E também é possível
é trabalhar com produção de conta aqui, que é aquele que faz um head, e ainda o stop loss após o head, que é também tem essa possibilidade em todas as estratégias. Todas essas estratégias eu envio junto com o robô, né? E você pode ir adaptando conforme seu apetite, né? E lembrando, proteção de conta em todas as estratégias. O ideal é utilizar. E não tem só essa proteção robô, tem outras também. Então aqui eu já carreguei. Aqui só vai abrir uma ordem, então aqui eu geralmente coloco bastante, ó, 7.000. Isso aqui é para distanciar, para não chegar a abrir uma ordem. Se eu colocar 100, vai abrir mais de uma ordem. Então eu coloco 7.000 e acabou. Porque 7.000 já teve a perda, então não tem problema. Nesse caso aqui, ó, ordens em tendência, eu posso utilizar ela com ela aberta ou fechada, utilizando ou não, que também é possível. Que já tem pré-configurado lá. Então aqui vamos lá. Vamos ver o que acontece. Deixa eu ver, acho que aqui eu vou usar. Vamos usar outra moeda aqui. Para ver a diferença. Aqui. Ó, M1, estou colocando. Você pode usar H1, H4, o que você quiser. Eu estou usando M1 mesmo. Não tem. Outra coisa aqui, ó. Vamos ver o tipo de ordem. Como vai ser a obediência desse negócio. Aqui, então a gente vai estar abrindo ordem com suporte e resistência. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o M1, ele vai analisar 400 velas do M1, aí eu posso colocar aqui 100 velas, 50, 100, depende. Então como é M1, na minha opinião, o interessante é colocar para analisar mais velas. Aí ele vai encontrar suporte e resistência para se decidir pela compra ou venda. Então vamos dar um OK e vamos começar a estratégia. Essa estratégia tem perdas, né? Normal, e você pode configurar ela conforme o seu apetite também. Assim, esse é um outro site, né? Que a gente vende o robô fora, só que ele tá fora do ar, que eu vou tá fazendo uma manutenção. No outro site, a venda é somente em dólar. E no caso tem esse site, o Digital Físico, né? Que eu sou o proprietário. E aí a venda aí é um site todo em português, com 3 opções de pagamento, né? Para facilitar mesmo. Ah, tá. Aqui eu tenho que ativar aqui, ó. Esqueci. Então aqui se chegar a 30 dólares é perda direto. Ah, você viu? Aqui teve o trail, né? Que ajudou no lucro ali. Então, para quem não conhece, aquela linha vermelha ali, toda hora que entrar no positivo, um determinado tanto de ponto, ela vai proteger a conta. Proteger o lucro, na verdade. E de certa maneira protege a conta, né? Porque querendo ou não, também fazendo, quanto mais lucro tiver, é uma certa proteção também. Vou colocar no gráfico aqui. Aqui agora, vamos ver se vai ter uma perda. Aqui teve uma perda de 30 dólares. Vamos ver. Diminui um pouco aqui. Então agora nesse momento ele está com cerca de 20. Então já deu uma certa recuperada aí. Aqui ainda não atualizou o gráfico. Vamos ver. Agora atualizou. Então basicamente essa estratégia é isso aí. Deixa rodar mais um pouco aí.
Tá vendo? Ele vai seguindo, né? Essa é a jogada. Fora que dá para colocar o trail stop automático. O que é o trail stop automático? Um exemplo, na hora que ele liga, ele aqui fica vermelho, ao invés dele começar a seguir o mercado, ele pode ficar parado lá, um exemplo, um exemplo 100, 200, 300 pontos, você determina isso, e quando ele atingir, só após, ele pode ficar parado por uns 200 pontos e depois deixar ir. Então ele dá mais margem para mais folga, vamos dizer assim, né? Para ficar mais positivo possível, né? Então basicamente essas duas estratégias, estratégias tranquilas, né? Embora essa aqui eu não eu não estou utilizando a proteção de conta Edge, mas eu estou utilizando o stop loss, que não deixa de ser uma proteção. Só que o stop loss, lembrando que você vai ter a perda. E o Edge, você vai ter a proteção ali praticamente completa, né? Só que aí você tem que aguardar até o mercado retornar. E às vezes pode demorar um pouco. Embora, um exemplo, nesse caso aqui 0,4, se você jogar uma proteção de 50%, então ele vai fazer a proteção, se ficar negativo, vai proteger só, o mercado vai, a sua conta vai ficando rebaixando somente com 0,2%, um lote de 0,2%. Isso é muito, muito bom, ao invés de ser 0,4%. E você pode entrar com um lote de proteção de 0,3%, aí demora um pouco mais para recuperar. Outro detalhe também importante, isso aqui eu vou ter que parar aqui. Por exemplo, aqui está 140 dólares no positivo. Ele poderia estar, por exemplo, vamos dizer que está aqui uns 160 dólares. E você está querendo já colocar o lucro no bolso, você pode muito bem pegar aqui e já colocar esse dinheiro no bolso e acabou. Pronto. Agora vamos deixar aqui, ó. Aí, vamos ver se ele volta. Vamos ver até onde ele vai. Já fechou no lucro. E é isso aí. Para esse vídeo é só.